Isso, vai aparecer para você aí, apareceu? Tá. Aí clica, Ao vivo tá dando. clica, clica nisso. Clica onde? Clica nessa bolinha. Ah, agora você entrou, você entrou. Clica onde? Não tem nada pra clicar. Que bolinha? Apareceu para você? Ah, foi. Vou desligar aqui, tá? Boa tarde, Chuele, tudo bom? Eu acho que você tá sem som, Chuele. Você tá sem som ainda. Bom, boa tarde, todo mundo tá entrando aqui. Por enquanto ainda não, você tá sem som. Você me ouve? Faz assim se você me ouve. A gente não te ouve. Você me ouve? Não? Tem que botar no. Tem que habilitar. Tem que habilitar o áudio. Tá? Tenta sair. Tem que habilitar o áudio. Sai da tela, vai no configurações. E aí você vai conseguir habilitar o áudio. Você não me ouve? O pessoal de casa está me ouvindo bem, não? Alô? Oi, Chueli. Você tem que habilitar o áudio. Você vai no configurações. Você sai da tela, vai no configurações. Vai no ajustes. Vamos para luz. Aqui tem embaixo, em cima, no meio. São velho aqui. Não, vai no ajustes. Onde tem ajustes? Não tem ajustes aqui. Não, você sai do Instagram. Ah, tá aqui. Ajustes. Então, ajustes. Ajustes. Aí entra lá no Instagram. Um ajuste lá embaixo vai ter todos os aplicativos que você tem. Aí Instagram. Aí você vai ter o microfone. Põe microfone. Habilita. Já está habilitado? Então desliga comigo aqui e volta lá. E aumenta o volume. Tá. Então vamos desligar e você volta lá agora. Que vai funcionar. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem? Agora está certo. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo bem. Está me ouvindo também? Pronto, está perfeito. Agora está. Primeira vez é assim mesmo, né? Pô, Instagram, estou me sentindo moderníssimo. Você não tem ideia como estou me sentindo moderno. Não é? Mas você é moderno mesmo. Bom, Chueri, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer essa live. É uma honra muito grande para o PJT e para a Tutoria Jurídica ter a sua primeira live. Para quem não conhece, o professor Chueri na minha opinião, a maior referência no estudo de tributação internacional do Brasil. É uma referência não só aqui, mas
A gente vê, eu acompanho muitos eventos da IFA no mundo afora, ele é uma referência no mundo inteiro também, levanta uma bandeira muito legal do Brasil, de que aqui a gente consegue estudar no alto nível o tema da tributação internacional. E é professor de Direito Tributário da USP também. Então, muito obrigado por estar aqui, Chueri. Obrigado pelo convite. Você não tem ideia a alegria que eu tenho. Como é bom entrevistar um cara como fazer um bate-papo com você. Orando. Que bom, que bom. A honra é minha. Bom, a gente vai tratar aqui de um tema muito espinhoso, que na esfera administrativa ele já deu uma série de decisões, algumas boas, outras ruins, e que começa a chegar no judiciário agora. Mas antes disso, eu queria levantar um desafio aqui para o professor Chueri, uma pegadinha quase, hein? Eu queria que você visse se você conseguia explicar, nem todo mundo está no mesmo ponto do estudo de preço e transferência, que é um estudo difícil. O professor Chueri talvez tenha publicado um grande livro no Brasil sobre isso já há muito tempo atrás. Eu lembro quando eu era estagiário, eu li aquele livro, eu li a primeira vez e não entendi nada, né? Então, como foi difícil assim. Aí, a partir da segunda vez, eu falei, pô, tem uma coisa que é genial aqui. Aí, a terceira vez eu entendi, eu vi que era genial mesmo. Então, tenta explicar em 5 minutos, mais ou menos, para o pessoal que está em casa, o que é preço de transferência, como é que a legislação brasileira tratou do tema, se ela tratou do mesmo jeito que existe no resto do mundo, se ela tratou de uma forma diferente. 5 minutos é um milagre. Pode ser 10. A ideia é simples. A ideia, na verdade, é bastante simples. A ideia é dizer, olha, eu preciso tratar todo mundo igualmente. Eu preciso que todo contribuinte que tenha igual capacidade contributiva pague o mesmo imposto. E para isso, para medir a capacidade contributiva, o que eu uso é uma coisa chamada lucro da empresa. Ou seja, todas as empresas com igual lucro pagam igual imposto. Até aí não tem nenhuma dificuldade. O problema que surge é quando a gente descobre que é possível que uma empresa tenha um lucro, mas ele não se revele no balanço. Ou seja, a empresa gerou uma riqueza, mas o balanço não se presta. Por que o balanço não se presta? Porque essa riqueza, eu não vou dizer que ela esteja escondida por maldade ou não por maldade, mas o fato é que existe, quando eu penso em empresas do mesmo grupo, o modo como elas transacionam não é em mercado. Ou seja, é perfeitamente possível que eu tenha uma riqueza gerada que não se revele num preço. Então, se eu faço um negócio com uma empresa do meu grupo, quando eu vou fixar o preço é para inglês ver, porque na verdade eu penso em termos de um grupo como um todo, eu não penso individualmente uma com outra. Eu não estou num mercado concorrencial. Então, duas empresas que atuam no mercado concorrencial, eu posso com tranquilidade dizer, olha, no final, o que aparecer como lucro delas lucro, é capacidade contributiva e tem que pagar imposto. Quando as empresas negociam entre si, é possível que apareça um número lá como lucro que não seja a riqueza gerada, porque o lucro é receita menos despesa. Então, vamos pegar um exemplo muito simples. Se eu, por bem ou por mal, se eu acabo exagerando no valor do custo, se eu tenho um bem que eu vendo por 10 e custa 4, meu lucro é 6. Agora, se porque eu estou negociando com parte ligada à minha, eu acabo acertando que eu vou pagar 8, embora o valor seja 4, eu paguei 8, o meu lucro contábil é 2. É 10 de venda, 8 de custo, porque eu paguei 8. Mas, na verdade, o meu ganho é de... Quer dizer, eu comprei uma coisa que vale 4 e vendi por 10. Eu gerei para o grupo 6 de riqueza. Ou seja, o grupo como um todo contou comigo para gerar 6 de riqueza, embora no meu balanço conste só 2. Em outras palavras, na medida que o valor que eu lanço como custo não equivale a um valor de mercado, o meu lucro não é um lucro de mercado. Ou seja, algumas empresas têm o seu lucro segundo o que seria critérios de mercado. Outras empresas têm o seu lucro segundo o que eu chamo reais de grupo, critérios de grupo, que não é reais de mercado. Então, o que a lei de preço de transferência faz? Ela fala o seguinte, deixa eu tomar o balanço dessa empresa. Essa empresa aqui está negociando com partes ligadas e mostrou um lucro. Eu vou desprezar esse lucro. Eu não vou tributar com base no lucro do balanço. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se ela, como as suas concorrentes, estivesse em mercado, qual seria o lucro dela? Então, eu substituo o preço praticado por um preço de mercado. O resultado é que eu vou ter como lucro o lucro que esta empresa teria em condições de mercado. De tal Tem alguns modo... critérios para isso, né? Sim.
Então, agora vem a pergunta, como saber o que é um preço de mercado? Como saber o que é o preço de mercado? O legislador vem e traz os critérios, que a gente chama os métodos, para apurar o preço de mercado. Então, é por lei que eu tenho uma definição de critérios que o legislador disse, olha, se você apurar um preço como esses, este é um preço de mercado. Se o seu preço divergir do que eu, o legislador, digo que é preço de mercado, então esqueça do seu preço e ponha no lugar o preço de mercado, porque só assim eu vou tributar o seu lucro de mercado. Assim vem uma lei de preço de transferência, a lei 9.430 de 96, valendo em 97, desde então, toda empresa que relaciona com partes ligadas, ela tem que testar preço a preço dela, perguntando, este preço é um preço de mercado? Ou seja, esse preço é conforme os critérios que a lei diz ser preço de mercado? Se sim, ótimo. Se não, eu esqueço desse preço e, para fins tributários, eu considero o preço de mercado. Seja o preço de venda, seja o preço de compra. E aqui começa toda a polêmica. Para começar... As relações internacionais, né? Sim, importação e exportação. Sempre relações de importação e exportação de bens, mercadorias e serviços. E não é só o Brasil que faz isso. Muitos países fazem isso. Só que o Brasil adota uma legislação que tem algumas peculiaridades em relação a de outros países. Uma das quais, que vai ser objeto de nossa discussão hoje, é que o Brasil, enquanto em outros países, para saber o que é um preço de mercado, eu vou ao mercado e investigo o que o mercado vem fazendo, no Brasil, algumas vezes, eu abro mão dessa pesquisa de mercado e utilizo, no lugar da pesquisa de mercado, eu utilizo o que a gente chama margens pré-determinadas. Ou seja, no mundo afora, eu diria, preço de mercado, eu pego um preço de revenda menos uma margem razoável de lucro. Ou seja, qual é um custo adequado? Eu pego o preço de venda, tiro uma margem de lucro, cheguei a um custo que eu poderia pagar. Está certinho. É razoável dizer que, a partir do preço de venda, eu posso chegar aqui que um terceiro independente praticaria como custo. Basta tirar do preço de venda a margem razoável. A nossa lei vai e fala, olha, em vez de você ficar pesquisando o que é a margem razoável, eu vou considerar que a margem é de 10%, 20%, X% eu vou considerar. Então, criou algumas presunções, né? Algumas presunções. Presume-se que em mercado se pratica a margem de tal. Então, presume-se que um terceiro independente, se viesse a fixar o preço, ele tomaria o preço de revenda e tiraria uma margem de lucro que eu, legislador, fixo. Então, eu presumo que um terceiro independente fixa um custo máximo a partir do preço de revenda menos uma margem pré-determinada. Inicialmente, essa margem era de 20%. Então, preço de revenda menos 20%, chegamos ao máximo que seria o custo. É um dos métodos que era previsto. Daí começa a discussão de preço de transferência, porque os contribuintes começaram a aplicar esse método não numa revenda simples. Passaram a aplicar esse mesmo método, preço de revenda menos margem de 20%, quando havia alguma industrialização no país. Então, imagine que eu compre, o caso ficou muito claro no caso das farmacêuticas. Eu compro um princípio ativo, agrego aqui no Brasil farinha, água ou coisas parecidas e revendo o medicamento. A primeira pergunta que a gente teve foi isso. Eu posso falar em revenda se eu comprei princípio ativo e vendi comprimidos? O fisco dizia que não, que nesse caso não cabe falar em preço de revenda, porque eu não revendi o que eu comprei. Os contribuintes defenderam que nada disso. É uma revenda. Eu apenas elaborei mais para revender o que eu comprei, agregando valor. Então, essa foi a primeira discussão. E os contribuintes ganharam. Ganharam na época ainda era Conselho de Contribuintes, depois CAF, enfim, ganharam essa ideia de que eu podia pegar o preço de revenda do comprimido, tirar 20%, era o custo do princípio ativo. Naquela época, quando isso acontece, o fisco, aquela briga cá, no fim o fisco resolve falar, quer saber de uma coisa? Eu topo. Eu topo admitir que esse método de preço de revenda se aplique não só no caso de revenda de produtos acabados, mas também no caso de revenda de produtos industrializados, com industrialização no país. Mas, neste caso, eu vou mudar a margem de lucro. Então, vem
uma nova lei fixando... O quê? Fim dos anos 90, início dos anos 2000. Agora, eu acho que foi, acho que foi exatamente isso. Acho que foi 2000, exatamente isso. Veio a nova lei falando, olha, eu vou admitir, então, a industrialização, mas nesse caso não quero preço de revenda menos 20, eu quero menos outra margem. E aí começa a nossa discussão do caso que a gente vai discutir hoje. Porque quando o fisco vai fazer, quando o legislador vai fazer isso, ele traz uma fórmula. Ele traz uma fórmula que considera o valor agregado no país. Do PRL 60. A gente chama de PRL 60, mas isso é um nome que a gente dá no mercado que nem é muito exato. Porque justamente pela lei, a margem não era 60%, era o preço de revenda, menos 60% do preço de revenda menos valor agregado. Em outras palavras, só se o valor agregado fosse zero, é que seria 60%. Porque conforme cresce o valor agregado, como é 60% do preço de revenda menos valor agregado, quanto maior o valor agregado, menor a margem que se exige. Então, a margem vai caindo. O legislador criou um sistema que eu começo com a margem lá em cima, para quem não agrega nenhum valor. Mas conforme eu vou agregando valor, vai caindo a margem. Certo. E pode chegar até, se você fizer matematicamente, até margem negativa. É estranho, mas pode até chegar a isso por conta dessa fórmula matemática. Mas o que é interessante, e eu dizia, é que o legislador fez uma fórmula. Fábio, é assim, na graduação, eu tenho, pelo menos, lembrança, eu não sei, cada um tem algo de um jeito. Eu lembro muito de professores, assim, professores até daqueles mais simplistas, que iam falar sobre a importância da interpretação. Eu lembro de aprender, o professor dizendo o seguinte, olha, no direito é importante a interpretação, porque nas leis não tem fórmulas matemáticas. Se tivesse fórmula matemática, não precisaria. Mas como o direito não contém fórmulas matemáticas, eu preciso da interpretação. Era assim que eu estudava. E, de repente, eu vejo essa lei de 99, 99 ali. Eu vejo 99, eu tenho uma coisa estranha. Eu tive uma fórmula matemática. O legislador, e eu acho que vale a pena olhar o texto da lei, porque ele estritamente adota uma fórmula matemática. Ele põe assim, preço de revenda diminuído, dos descontos condicionais, o que tal, e da margem de 60% sobre o preço de revenda diminuído do valor agregado. Fórmula matemática. Estava uma beleza isso. Mas é uma coisa de ficar pasmo que, diante de uma fórmula matemática, vêm as autoridades tributárias, inicialmente confirmam a fórmula, solta uma instrução normativa número 32, que repetia a fórmula e não havia nenhuma discussão com relação a isso. De repente, sem que houvesse mudança de lei, eles resolvem mudar de ideia. Sim, mudar de ideia sem mudar de lei. Falaram assim, esquece. Não vamos Agora a gente está em 2002 já, né? Isso. Não Está vamos na IN 243. Isso, não vamos mais aplicar essa forma que eu, administração, lembre-se, eu, administração, fiz o projeto de lei, eu, administração, fiz passar pelo Congresso, não foi coisa que surgiu no Congresso, era projeto meu. Eu, administração, fiz passar pelo Congresso, eu, administração, fiz uma IN com a fórmula que eu, administração, tinha posto no projeto de lei. Essa IN 32 fica valendo, de repente, não está dando certo. E dá muito trabalho em mudar a lei. Então, em vez de mudar a lei, vamos fazer mais simples? Vamos mudar a interpretação da lei. Ou seja, lembra de uma fórmula que mandava pegar o valor agregado para calcular isso sobre a margem? Eles chegam a ter a capacidade de tirar da fórmula o valor agregado. Ou seja, um item que consta expressamente, eles acham que está errado, isso não vai funcionar, isso é muito complicado determinar o que é valor agregado. Então, a IN esquece da palavra valor agregado e cria uma outra fórmula. Foi uma ideia deles próprios, 3 anos antes, né? Oi? Sendo que foi uma ideia deles próprios. Isso. 2, 3 eles anos antes. Tinham feito a primeira fórmula, eles tinham confirmado a fórmula. Que veja, Fábio, uma coisa é a seguinte, não, eu tenho uma lei que foi feita pelo Congresso e a administração foi pega de susto. Não é o caso. A administração propôs a lei, a administração fez a IN de acordo com a lei. Gabriel aqui está comentando, os telespectadores de casa, que é o ápice do comportamento contraditório da administração, né? É o venir contra o facto próprio, né? Proteção da confiança legítima, rasgam todos os princípios, né? Essa história de ápice, eu não sei porque tributário sempre vai ter um ápice pior. Então, Gabriel, não se iluda com essa.
Eu sempre falo que quando você quiser procurar um precedente, vá olhar no caso brasileiro. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre pode piorar, né? Você disse, Fabinho, que eu participo muito em fóruns internacionais. Eu falo que, graças a Deus, eu sou brasileiro, eu sou chamado mesmo, porque sempre tem alguma coisa inusitada para contar. E o pessoal fala assim, não acredito. Eu falo, pois é! Então é interessante, é bom ser brasileiro. Você sempre aquela figurinha estranha. Você e o indiano. Na verdade, brasileiro e indiano são os casos que sempre aparece qualquer fórum internacional que tem um caso interessante para contar de uma administração louca. Assim, no dia que você estiver cansado da nossa, pensa na indiana que pode ser pior. Eu não sei qual Pode ser pior, é verdade. Eles também são terríveis. Mas, enfim. Bom, aí a gente estava na IN 243. A IN 243 que pega e faz o seguinte, olha, em vez de você aplicar a fórmula que está na lei, eu vou criar uma outra fórmula que é muito melhor que a lei. Eu vou criar uma proporcionalização. Pois a gente não chama de PRL 60? Pois então, eu quero 60% de lucro. Mas para poder conseguir 60% de lucro, eu preciso proporcionalizar. Deixa eu dar uma ideia de proporcionalizar. Deixa eu ver. Se tivesse aqui alguma coisa... Pronto. Eu tenho aqui esse frasco aqui. Não sei se está chegando um frasco. Tô. Vamos dizer, isso aqui é de água benta, hein? Vamos dizer que eu importei... Então não gasta não, que é pecado, hein? Vamos dizer que eu importei esta tampa, mas eu produzi esse frasco com água. Eu revendo esse frasco com água. E eu quero saber qual é o custo adequado da tampa. Pela fórmula da lei, então vamos tentar lembrar como é que era. A lei faz o seguinte, se eu comprar e revender, eu pego o preço de revenda, menos 20%, é o quanto eu posso pagar pela mercadoria. Agora, quando eu agregar no país, o que diz a lei? Considerando que a tampa é uma parte do todo, eu vou pegar o preço de revenda do todo e vou tirar 60% do preço de revenda menos o que eu agreguei de valor. Olha quanto eu agreguei de valor aqui. Então, como eu agreguei muito de valor, eu vou acabar tendo, assim, eu vou pegar, assim, quanto mais eu agregar de valor, menor é a margem que eu vou exigir. Porque eu, legislador, quero te estimular a produzir no país. Então, quanto mais você agrega de valor, menor a margem que eu exijo. Seria 60% se o valor agregado fosse zero. Quanto mais tem de valor agregado, menor eu tenho menor a margem que eu exijo de você. Então, essa é a lei. O fisco fala, não, o método é PRL 60, eu quero que você tenha 60% de lucro sobre essa tampinha. Então, como é que você vai fazer? Ué, se a tampa representa 10% do produto, se você vendeu o produto por R$5, a tampa foi vendida por 50 centavos. Então, eu quero que você calcule 60% de margem por 50 centavos. Eu não vou fazer a conta agora, mas deve ser coisa de 10, 12 centavos é o máximo que você pode pagar sobre a tampinha para conseguir revender a tampinha por 50 centavos, equivale, portanto, a tudo como... Não sei se os números que eu falei. Enfim, você entendeu a ideia? Ou seja, eu proporcionalizo para ter certeza que eu tenha 60% de lucro aqui. Uhum. Essa é a fórmula que eles fizeram para... A tampinha era 10% total, que era 50 centavos. Então, ela era 5 centavos. Com 60% de lucro, ela passava 8 centavos no máximo. 8 centavos. Está clara a ideia? Está perfeito. Então, essa é a fórmula que a IN trouxe. Não tem nada disso na lei. Era uma fórmula que eles dizem que é mais lógica. Eles dizem, porque não tem sentido para calcular preço de transferência, quanto mais eu agregar de valor, menor ser o meu ajuste. Entendi. Realmente, não tem sentido em preço de transferência. Mas quem disse que o legislador queria ter sentido? Ele queria estimular a produção no país. É. Mas eles abandonaram o intuito de produzir no país. Assim, se isso é uma lei de preço de transferência, se eu quero 60% de lucro, eu faço isso. Lógico. Acho que uma questão importante é qual o espaço disponível para se interpretar uma norma tão clara também. Você pode concordar e discordar, mas você tem espaço para interpretar aquela norma? Vamos começar. Assim, claramente não. Eu queria pôr um ponto interessante ainda. Nesta fórmula que eles fizeram, como eles proporcionalizam, eles querem que eu tenha
Ela, desculpa, Fábio, a gente na prática fala 60% de lucro. Só que, por favor, é até importante que a gente use isso no nosso discurso, porque o efeito retórico é diverso e verdadeiro. Se eu tenho 60 de lucro, qual é o meu custo? 40. Então, sobre o meu custo, qual é a margem que eles querem que eu ponha no Brasil para não ter ajuste de preço de transferência? Sobre 40, eles querem que eu ponha 60 em cima. Em outras palavras, eles querem que eu tenha 150% de lucro sobre o meu custo. Querem que eu compre, jogue 150% em cima e revenda. Se eu jogar alguma coisa menos que o 150, eu vou ter ajuste. Não é 60, é 150. Mas agora deixa eu chamar a atenção num ponto a mais, para você que gosta de números. Como eu falei em proporcionalização, para que eu consiga ter 150% de lucro na tampinha, eu tenho que ter 150% de lucro em todo o produto. Claro. Ou seja, o único modo de eu atingir, de eu não ter ajuste aqui, é se tudo for 150, porque eu estou calculando proporção sobre tudo. Só que toda esta parte aqui foi feita no Brasil. Ou seja, pela fórmula da iene, eu não tenho que ter 150% de lucro aqui. Eu tenho que ter 150% de lucro em produtos que eu fiz no Brasil. Preço de transferência serve para ajustar custos do exterior. E na fórmula da iene, eu tenho também que ter lucro no Brasil de ser. O único modo de eu não ter ajuste de preço de transferência é se eu tiver 150% de lucro sobre todo o produto, seja a parte internacional, seja a parte nacional. Porque eles falam em proporcionalização, ou seja, o método, além de ser ilegal, como se não fosse ilegal, ainda está errado. Ele é logicamente errado, porque ele quer calcular lucro aqui. E pior, Fábio, isso eu falo entrando na parte adiante da crítica disso. Se você aplicar a fórmula da iene e calcular, olha, eu paguei 10 centavos pela tampinha, mas pela iene eu deveria ter pago 15. Tá? Pasme. Se eu aplicar a fórmula deles de novo, colocando 15 centavos, eu vou ter ajuste de novo. E vou ter ajuste de novo, porque a fórmula ela é circular. A gente fala em fórmula circular quando você, para determinar alguma coisa, você parte da própria coisa que você quer determinar. Isso, logicamente, dá um círculo. Se eu quero determinar qual é o preço da tampinha, uma coisa que não pode ter na minha fórmula é a própria tampinha. E nessa tal de proporcionalização, eles pegam o custo da tampinha sobre o custo total da produção. Ou seja, para determinar o custo da tampinha, eu começo com o custo da tampinha. Então, assim, cálculo circular. Com esse absurdo todo, é natural que os contribuintes devem ter se insurgido de algum modo. E a primeira discussão disso foi na esfera administrativa, não? Então, o que aconteceu? Só para entender. A fórmula que eu te falei, a fórmula da lei, ela acabou levando a grande maioria dos contribuintes a não ter ajuste. Porque a grande maioria dos contribuintes produz no país. Então, o fisco que vinha com uma expectativa de pegar grandes questões de preço de transferência, se viu diante de uma lei que dizia quem produz no país é do bem. Então, eu não quero fazer ajuste com eles. Então, frustrou. Então, o que aconteceu? O contribuinte não tinha ajuste porque produzia no país. Falaram, negativo, eu quero ser 150% de lucro deles. Então, assim, Fábio, no CARF, você começou a ter discussões, porque, olha, eu atuo na área de preço de transferência bastante, atuei bastante nisso. Eu posso dizer que eu não vi, desculpa, eu vi uma empresa que tinha tanto prejuízo que ela resolveu seguir a iene, quer dizer, para mim tanto faz, eu tenho muito prejuízo. Fora essa empresa, foi um caso assim, à parte, ninguém seguiu a iene. Todo mundo seguiu a lei. Resultado, todo mundo foi autuado. Resultado, no CARF, a matéria mais importante do CARF de valor era ágio. A segunda maior é preço de transferência, o tema iene versus lei. E o CARF, para nossa decepção, aquele mesmo CARF que, no caso anterior, que lembra do PRL 20, aquela história de industrialização do país, que tinha, o contribuinte saiu vitorioso. E tinha se posicionado dizendo a iene foi além do que a lei disse, porque a lei não distingue produção no país ou fora. Aqui o CARF adotou a postura cega. Ou seja, apesar de nós mostrarmos, eu me lembro de dizer
recursos para o caso em que eu punha uma tabelinha colocando o texto da lei da Iene e mostrando, olha, essa parcela aqui, valor agregado que está na lei, não aparece na Iene. Essa coisa de proporcionalização custo como custo está na Iene e não está na lei. Que é uma coisa que eu diria assim, elementar. Você dizer que na fórmula não bate. Não existe, eu estou falando em fórmula, não cabe você dizer qual era o espírito. A fórmula não bate, o computador escolheu fórmula. E apesar disso, para os contribuintes, eles acabaram perdendo a Câmara Superior e foram ao juízo. Agora a gente está chegando mais ou menos no presente, né? Sim. Então, os casos começando a chegar no judiciário, sendo julgados em primeira e segunda instância. A maioria tem alguns casos do STJ que são aqueles contribuintes que já, na verdade, desde o começo já começaram discutindo diretamente no judiciário, é claro que correram mais. Então tem alguns casos do judiciário no STJ para serem decididos. E chegamos, então, Fábio, ao que nós vamos falar agora. Você pediu 5 minutos, fomos meia hora? Meia hora. Não, mas você explicou o caso já. Foi bom, foi bom. A gente está bem, está no tempo. Não, porque o tema, ou seja, o STJ agora tem que se manifestar sobre algo que, assim, devia ser ululante, que seria dizer, olha, a lei diz uma coisa, a Iene diz outra, portanto, a Iene é ilegal, cumpra-se a lei. E o caso está no STJ, e agora entrando na questão do que está acontecendo no STJ. No STJ, nós estamos vendo alguma dificuldade presente daquilo que é muito mais o seu campo que o meu campo, Fábio, que é a questão, você conhece processo, eu sempre digo que processo tributário não é comigo, eu conheço um pouquinho de direito material, mas processo tributário não é comigo. Mas eis que o STJ vem dando uma posição reticente, não querendo examinar a matéria, e vamos ser honestos, não querendo examinar nem para o fisco, nem para o contribuinte, porque ele vem aplicando a súmula 280 do Supremo. O Supremo tem uma súmula, que é do Supremo, dizendo, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. O STJ faz uma construção, dizendo, se o Supremo não pode examinar questões por ofensa ao direito local, eu também não vou examinar questões de ofensa e eu não vou interpretar a instrução normativa. Traga-me aqui só o que é minha matéria, que é a interpretação de lei. Então, eu não fico discutindo coisas sobre normativa, o que não é verdade. O STJ já discutiu muitas questões de normativa. Mas agora eles estão começando a adotar essa posição. E me incomoda muito, e esse é o tema bem atual, porque, Deus do céu, a última coisa que eu estou pedindo para o STJ é para interpretar a Iene. Eu já interpretei, eu sei o que ela diz, que ela é um absurdo. Eu não estou pedindo para ele interpretar a Iene, eu estou apenas dizendo que a administração não vem cumprindo a lei. A administração, invocando a Iene, não aplica a lei. Ou seja, eu quero que ele dê a interpretação correta da lei, não da Iene. Esse tema da função das cortes superiores, que a gente estuda muito dentro do PJP, da divisão de competências entre o STJ e o STF, é um tema muito preocupante. O STJ hoje, ele não se encontrou ainda. Muito embora, desde a Constituição de 88, ele adquiriu um papel muito importante, ele próprio não se encontrou ainda. Inicialmente, isso foi culpa do próprio Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal escolhia o que ia julgar sem ter poderes para isso. No modelo pré-repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não era como a Corte Suprema norte-americana, que chegavam os petitions for writ of certiorari, que lá nos Estados Unidos chamam de cert petition, que eles escolhiam, eles recebem mais ou menos 1000 petições para um writ of certiorari. Escolhem 70, 80 por ano. O Supremo Tribunal Federal não tem esse direito, a competência dele é rígida dentro da Constituição Federal. Hoje, com a repercussão geral, ele pode escolher se aquilo tem repercussão econômica, se aquilo tem repercussão social, e aí é um requisito de admissibilidade do recurso. Mas o STJ, ele não pode escolher. O STJ ele não tem escolha. O STJ foi criado para duas grandes coisas: interpretar a lei federal e a lei 9430. É justamente o que ele tem que fazer, e para uniformizar a jurisprudência dentro dos tribunais de justiça e dos TRFs. E é o que está acontecendo também. Os TRFs julgam de forma diferente. Então isso aí, para o STJ, matar no peito e seguir em frente. Claro, é de ficar pasmo. Então, só de parênteses, você falou que o Supremo também cai entre nós, né? Ele julga o que ele quer, e quando ele quer julgar, ele julga até que ele não devia julgar. Exatamente.
internacional, eu fico pasmo, o Vale, um caso conhecidíssimo, sobre lucros no exterior, que o STJ deu a palavra dele sobre interpretação de tratado, que é matéria dele, ele deu a interpretação, e o Supremo está examinando de novo o caso. Eu não consigo entender porque que o Supremo tem que interpretar tratado. Ou seja, para mim, a última palavra sobre o que diz o tratado é do STJ. Exatamente. Então, quando ele quer, ele também... No máximo, ele tem que ver se aquele tratado feriu a Constituição de algum modo. Então, a interpretação do tratado é do STJ, tem a menor dúvida. Então, quando o STJ diz o tratado assegura que não haja tributação, lucro exterior, no caso, né? Diz, o tratado protege, palavra final. Era para dizer, acabou, chega, obrigado, o fisco pediu desculpas. Aliás, eu sempre acho que o fisco deveria pedir desculpas quando ele faz coisas. Pedir desculpas é envergonhado. Mas, em vez de pedir desculpas, eles vão para o Supremo e o Supremo resolve julgar. Então, o Supremo faz isso. Não é o nosso assunto hoje, o Supremo. Apenas é interessante, alguma hora, você discutir essa posição do Supremo quando ele julga coisas que não são dele. Não, isso é muito importante. Esse é o nosso grande estudo no PJT, entendeu? A relação entre essas cortes superiores e os mecanismos de decisão. Hoje lá no IBDT, não sei se você participou da reunião do IBDT nova hoje, até recomendo que você participe, é live, né, é aberta e tal. Hoje, legal. discutimos um tema do Supremo também, essa história agora do ICMS energia contratada, e uma parte da discussão foi essa. Mas o Supremo, o STJ já tinha uma posição sobre. O Supremo, por sorte, confirmou. Mas houve uma pergunta interessante, mas o Supremo tinha que examinar isso? Ou seja, era matéria de Supremo, energia contratada, já que a lei complementar já tinha decidido o assunto? A lei complementar já tinha definido a competência, o STJ disse, é isso, por que o Supremo vai se meter? O Supremo tem umas ideias de ultrapassar muito, mas vamos voltar ao um tema também de energia elétrica, só uma curiosidade, porque o ICMS sobre TUJ, eu sempre falo isso. O ministro Marco teve plenário virtual e se decidiu no Supremo Tribunal Federal que não tinha repercussão geral e que não era questão constitucional. O ministro Marco Aurélio diz que ele vai colocar de novo para votação tantas quantas vezes ele for o relator no plenário virtual se decidir se o Supremo pode julgar ou não. Isso é um desapego com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal e o STJ são cortes de precedentes. Enquanto cortes precedentes, eles têm que dar um olhar para o futuro, para o jurisdicionado e para os próprios tribunais e para eles próprios saberem como decidir no futuro. Se a gente não tivesse segurança, a gente anda muito mal. Mas então, voltando aqui, no caso concreto do PCC, o dilema que nós estamos enfrentando hoje é superar essa súmula que, eu insisto, a súmula é do Supremo, o STJ importou a súmula, fez a leitura que quis, para concluir que não cabe ao STJ interpretar a decisão normativa. Ótimo. Caso concreto, não tem interpretação de decisão normativa. A decisão normativa tem uma fórmula claríssima. Eu quero só que ele compare aquela fórmula com a da lei e diga, olha, aquela fórmula não corresponde à lei. Mas será que ele precisa interpretar alguma coisa? Não é um caso de interpretar, dizer, olha, qual é a dúvida? Tenho dúvidas sobre o que diz a IN. Eu tenho certeza do que diz a IN. E eu tenho certeza de que o que diz a IN não corresponde ao que está na lei. E ele vai dizer, não, mas para saber isso eu preciso olhar o que a IN diz. Mas, desculpa, você tem que ver o que a lei diz. Na verdade, talvez nem precise. Basta ele olhar se o contribuinte fez conforme o que dizia a lei. Sim. Diz a IN, nem importa. Sim, sim. Esse é o dilema que nós temos agora concretamente nos casos que estão sendo julgados ali. Tem caso de agravo nisso, tem caso de ser decidido, mas eu faço questão de ser justo. Como eu disse para vocês, tem caso que a Fazenda Nacional, pela mesma razão, também não conseguiu manter o caso dela. Tá? Então, o caso que a gente chama de EUFAI, a Fazenda, pela mesma razão, não teve. O recurso não subiu e está com agravo interno também. Então, os dois lados estão tomando a mesma questão. O STJ... A gente tem chance de cair no problema, porque o Supremo talvez entenda, e com alguma razão, que essa é uma ofensa reflexa à Constituição. E o Supremo também vai dizer que não vai julgar. Então você acaba que entra no que o Marinoni chama de uma zona de penumbra entre o STJ e o STF. Você sabe que no caso do Supremo, Fábio, assim, agora como advogado, como estratégia de advogado, embora eu vá discutir, claro, a legalidade, eu quero pôr um outro ponto. Se a lei dissesse o que a IN diz que diz, e ela não diz, tá bom? Daí isso seria desproporcional. Porque exigir 150% de lucro
de qualquer empresa, porque fabrica no país alguma coisa, que se eu importar um produto acabado, eu tenho a margem, os 20, mas se eu resolvo fabricar no país, eu pulo para o PRL 60, irrelevante quanto eu agreguei ou não agreguei, eu tenho que ser sempre aquilo, sobre o produto importado e o produto local. Então, fere a proporcionalidade. O Supremo, você sabe que ele que tem assim, um certo gosto por discussões de proporcionalidade. Então, Isso. a minha Ele estratégia... retira de uma leitura do devido processo legal e diz que a proporcionalidade é um princípio que está na Constituição. Minha estratégia é, embora, é claro que eu vá mostrar a legalidade com essas, por essa questão que você disse, assim, eu tenho que mostrar a legalidade para mostrar que está diante do absurdo. Mas para evitar que eu tenha o problema de não subir, todas as minhas peças falam de proporcionalidade também. Assim, eu tenho alguma coisa para falar no recurso extraordinário de modo. Eu quero ver, assim, quando eu chegar para o ministro do Supremo, qualquer um, e disser para ele, ministro, o senhor acredita que se eu comprar um produto acabado, eu tenho que ter margem de 20, mas se eu resolver fabricar no país, a margem é de 150, não só sobre o produto importado, mas sobre tudo que eu fiz no país também, é assim, é tão gritante, eu posso... Você sabe muito bem, conceitos indeterminados, a gente sempre tem dúvida. Então, o que é proporcional, o que não é, quanto que é. Mas, assim, quando existe a desproporcionalidade gritante, assim, é de corar, não é possível. Eu não consigo imaginar que alguém consiga dizer, não, isso é razoável, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Não passa. O Diogo está trazendo um comentário que é verdade. Essa isonomia, ou seja, o fato de tanto fazenda quanto contribuinte estarem perdendo, não estarem emplacando o RESP, vai gerar uma situação isonômica entre os contribuintes que ganharam e os que não ganharam no TRF. E com isso vai perpetuar um dissídio jurisprudencial em vez de resolvê-lo. E a função do STJ Precipo, além de determinar o que diz a legislação, é justamente resolver esse dissídio jurisprudencial entre os tribunais. O Márcio está dizendo também que talvez seja discriminatório ou ofenda a neutralidade tributária e a livre concorrência. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, Jasper. Infelizmente, a gente tem entre 40 e 45 minutos, aquele papo rápido, ou antes do almoço, ou na hora do almoço. Eu falei, essa entrevista por você é um prazer, é um bate-papo. Né? Para mim também, para mim também. Não, e todo mundo está elogiando muito aqui, Chueri. A verdade é que essa sua inteligência, misturada com o seu bom humor, é um convite para um papo bom, assim. Todo mundo está elogiando muito, está vendo isso. A gente tem que marcar uma outra com um outro tema, né? A gente conversando ontem no telefone, a gente viu um tema que tem no seu livro, que, aliás, é excelente. É um dos livros que eu deixo na minha mesa, no escritório, que eu sempre consulto. Não, verdade. Bom, eu vou fazer, além do jabá que eu fiz no seu livro, eu vou fazer 2 jabás. Aí, ó, isso é bom demais, hein? Comprem. Isso aqui, tem que fazer. A hora do jabá aqui, eu vou fazer 2 jabás aqui também, porque eu confio muito. Hoje vão ter 2 lives espetaculares também. A primeira delas é do Ernesto Troll, enfim, que eu sou suspeito para falar, que é meu sócio, e do Felipe Renault, que é super meu amigo, eu também sou suspeito para falar, mas eu sou suspeito para falar de você também, todo mundo viu que foi maravilhoso, então é bom ter amigos tão talentosos. A live deles vai falar sobre os instrumentos que estão sendo utilizados por diversos países do mundo. Eles fizeram uma análise muito grande das medidas que estão sendo tomadas nessa área tributária, nesse tempo de Covid, em mais de 10 países, e vão tentar incluir essas medidas, o que seria bom para a gente tomar aqui no Brasil, para o governo tomar aqui no Brasil. Essa live deles vai estar no Tributário Todo Dia e na ESA, na Escola Superior da Advocacia da OAB. Essa live vai ser às 5 horas da tarde, tá? 5 horas da tarde de hoje. E tem uma outra live também fabulosa que eu queria chamar a atenção para vocês. Também são amigos, né? Seus também, né? A Ana Paula Saunders, que é lá da Vale, o Hugo Marcondes, o Daniel Sternick. É uma live que vai acontecer hoje às 17 horas. Então, o pessoal vai ter que se dividir entre as duas, hein? Agora que eu vi. Vai ser difícil, hein? Ó, hoje é aquele negócio... Sabe Olimpíadas, né? Que sempre tem alguma coisa boa na televisão passando. Vai ser difícil, mas vai ser muito boa também. Daniel Sternick, Caio César Carizage, Hugo Marcondes e Ana Paula Saunders falando sobre tributação de dividendos. Uma realidade ou não.
Então, queria agradecer muito ao Chuele, um amigo querido. Tem tempo que a gente não se vê, mas pelo menos em época de Covid a gente consegue se ver aqui pela câmera, né? Obrigado. Suas palavras finais, Chuele. Não, só agradecer muito. Assim, agora eu me considero iniciado no Instagram, depois eu ver como é que eu desligo só, porque eu não sabia. Você vai ficar com o pessoal no resto do dia, né? Muito legal, obrigado pelo convite, foi muito bom bater papo com você. E é bom de acompanhar isso, né? É um tema, como eu falei, é o segundo assunto mais importante do CARS. Nós estamos falando em, assim, os números são brutais, assim, a insegurança que isso traz, ou seja, as empresas têm um passivo enorme, toda multinacional que você vir tem um passivo relativo à prestação grande. E dá uma imagem péssima para o Brasil. Isso eu quero lembrar que a ilegalidade é tão grande que em 2012 mudou a lei brasileira. Agora sim, a lei veio trazer essa fórmula tonta, agora está na lei, mas quando trouxeram a fórmula tonta, não mantiveram 60%, puseram 20% como regra agora. Então, assim, eles mesmos falaram que não dá para exigir esse tanto de lucro no mercado. De algum modo, provavelmente o assunto no futuro já está resolvido de uma forma adequada. Né? De 2012 para cá, acabou praticamente o contencioso de transferência. Agora ele é pontual, ele é inteligente, tem questões de commodities, tem algumas questões, mas são muito mais pontuais. Eu usei o termo, desculpa usar o termo de novo, são inteligentes. Aquelas discussões que valem a pena. Não é IN versus lei. A discussão fala assim, velho, vamos mudar de padrão e você discutir em termos de commodity, o que é um preço de mercado, é outro tipo de discussão. Aí existe aí. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou agradecer aqui o pessoal que está em casa, assim, live super de sucesso, batendo mais de 80 pessoas sempre. Camila Mitrano, Ana Paula Saunders assistindo a gente, Ana Carolina Fragoso, Helena, Ana Suezima, Breno Kingman, Natália, Andros Graciano, Felipe Renault, Eduardo Santiago, Ernesto Trou, Marcelo Fausto, professor José Marcos Domingos de Oliveira, professor da UERJ, Gustavo da Gama também, professor da UERJ, Frederico Bacum, Guilherme Chambarelli, Márcio Ávila, meu ex-colega da Petrobras, professor da UF, Alexandre Amante, Carlos Biasi, aí de São Paulo, Jaime Freitas Neto, enfim, Fábio Zambite, professor da UERJ também, Adilson Rodrigues Pires, os professores da UERJ todos estão assistindo, hein? Legal. Bom, Diogo Ferraz, muito feliz de estar aqui, vou me despedir de vocês, pessoal. Eu acho que a simplicidade com que o professor Chuele trata de temas tão complexos é como as pessoas iluminadas e muito inteligentes conseguem vivenciar a vida. Muito obrigado. Obrigado, viu? Tchau, gente.